Boa noite a todos. Já não temos tempo para mais nada. Temos que começar a nossa live. Então me digam, vão entrando por favor, queridos, me digam como é que está o áudio, como é que está a imagem. E hoje nós damos seguimento ao nosso evento de Natal, Natal de Chesterton, né? Natal de Chesterton, onde Chesterton ele é uma espécie de guia, uma espécie de baluarte para nós nesta jornada, né? Nós iniciamos o advento de Natal, neste final de semana, e em face disso, né, aqui no perfil nós resolvemos então adentrar, né, nesse período tão bonito, nesse mistério, acompanhado de Chesterton, acompanhado desses nossos amigos que vão nos apresentar também esses elementos, esses temas que de algum modo se associam a Chesterton, mas que sobretudo nos falam um pouco de algo que se perdeu, que é esse espírito de Natal. Então hoje temos duas lives, hoje a noite é intensa, que a gente tem uma live agora que está iniciando às 8h15, que é esta, né, que alguns convidados já estão aí, o professor Varela já entrou, eu vou convidá-lo aqui, para a gente não perder muito tempo. O Lene, peço que as pessoas vão divulgando aí a live, vão fazendo clique no aviãozinho. Olá, professor Varela, tudo bem, querido? Olá, meu amigo. Estamos Tá ouvindo bem, juntos? cara? Deixa eu arrumar Perfeito. meu... Sempre quando entra alguém, eu tenho que arrumar minha câmera, é uma coisa É, impressionante. Varela, como é que tá o áudio e o vídeo, cara? tá perfeito, cara. Tá Tanto bom? vídeo quanto áudio. Tá, Perfeito. E o meu? ótimo. Meu Não, áudio, meu vídeo? Tranquilo? o teu nunca deu problema, só uma vez que faltou luz, que a gente tava numa live aí, né? Mas mesmo assim, a tua internet aí permaneceu na live, né? Só escureceu tudo. Cara, mas assim, ó, eu tava explicando pro pessoal que a gente está então adentrando nessa jornada que iniciamos ontem com uma live que falava sobre o espírito mesmo de Chesterton, né? Essa presença de Chesterton, essa ligação dessa figura com o Natal. E a gente hoje então vai aprofundar um pouco mais, vamos mergulhar em outros símbolos, em outras, como é que eu vou dizer assim, em outras searas, não só a vida de Chesterton, que também se derramam, que também aparecem como elementos importantes para que a gente faça essa reflexão natalina. O pessoal que vai entrando aí vai nos avisando se o Hugo ou se o professor Guilherme Freire já entraram, para a gente ir convidando. Então a gente hoje tem duas lives. Uma delas é esta que nós vamos falar sobre quer dizer, a relação de Chesterton com o cinema de Hollywood, mais precisamente com o cinema, e com o cinema de alguns diretores especificamente. E numa live posterior a essa, a gente vai falar então sobre o clássico A Christmas Carol, Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Então, assim, ó, eu acho que é programação imperdível. Não é porque a gente está fazendo isso aqui. E dele Grêmio, diz que o Thiago entrou ali, cara. Olha, até onde eu vi não estava muito boa a coisa, né? Há pouco tempo atrás. Não sei como é que tá agora. É, né? Então, melhor ficar por aqui pela live, viu, Thiago? Né? O pessoal que está torcendo pro Grêmio aí, eu acho que é melhor permanecer aqui na live. André Colombo, querido, boa noite, né? Seja bem-vindo. E então, e no domingo, olha só que legal, né? Então a gente vai falar hoje sobre Chesterton em Hollywood, mais tarde sobre um conto de Natal, e no domingo nós vamos entrar numa simbólica que eu acho assim muito interessante. Eu acho assim que pouco se fala, né, seriamente sobre isso, que é sobre o Natal pop, sobre os símbolos do Natal pop, porque eles são muito presentes, né, na nossa vida atual. São muito são temas que nos alcançam, que estão dentro do nosso imaginário. Então, sei lá, Coca-Cola, Papai Noel, Nova York, uma série de filmes, uma série de símbolos que a gente vai poder acompanhar também no domingo com o professor Thomas, com o professor MacGyver e com o Hugo Mesquita. Então, cara, conteúdo a gente vai ter bastante para desenvolver aí que a gente não pode reclamar, assim, né? Que a gente está entrando nesse período de advento sem o auxílio, né? Sem o auxílio
para essa meditação, para essa reflexão, para que a gente possa viver um Natal de fato melhor. Estou aguardando aí ainda, então, os demais convidados, Varela, que é o Hugão e o O Hugo professor chegou Guilherme aí. Freire. Chegou o Hugo. Vamos lá. Deixa eu chamar o Hugo aqui, então. Maravilha. Vamos ver se o Hugo entra aí. Olha só, cara. Olha que naipe, hein? Barbaridade. Olha, até assim, ó, só pelos pixels dá pra ver que ele tá com equipamento diferente, hein? Tá Não é o mesmo profissa. equipamento. Eu Cara, voltei, o cara eu colocou a voltei mão no turbinado. bolso. Voltou turbinado, né? Deixa eu ver se. Ó, o professor Guilherme tá entrando aqui, cara. Vamos ver lá. Vamos Saudade de ver. vocês. Saudade, Hugo. Muita. Saudade, né? Verdade. Como é que tá o retiro lá, cara? Pô, maravilhoso, cara. Tenho certeza. E aí, Agora Inclusive, gente? chegou quem faltava, né? ele Tudo bom? ia. Eu ia encontrar Tudo com ele bom, lá, só que professor? acabou que ele não foi. Professor Olha, Guilherme, Tudo bem? a sua esposa Olá. falou contigo a Sobre o mensagem quê? que... Desculpa. Não, então não deve ter comentado ainda. Mas Não. fala com ela, o que o Hugo falou que era pra você falar? Aí depois ela vai te dizer. Dá. Tá? Não tô sabendo de nada. Sem problema. Sem problema. Você é um cara muito ocupado. com certeza. Cara, eu tenho uns amigos que eles têm 5 filhos. E aí, muitas vezes, eu sou amigo dos dois, assim, e conversava assuntos, ah, às vezes em separado, né, porque não tinha como conversar com os dois ao mesmo tempo. Então eu imaginava que, por exemplo, um deles sabia o que o outro tinha conversado comigo. Então eu contava que eles tinham essa informação completa. Só que nunca passava o fio completo, assim. 5 filhos, imagina a dificuldade de estar sempre atualizando assim, a comunicação, não deve ser fácil. Professor Professor, eu Guilherme, ia te encontrar nesse último curso anual, mas soube que você não foi em cima da hora. Ah, era isso? Pois é, Não, tá todo mundo não, com a não era expectativa. isso, não. O que ela vai te falar é outra coisa. Isso aí eu Ah, tô tá falando bom. agora. Então, não tô sabendo nenhum dos assuntos, então tô totalmente por fora, assim. professor Guilherme, obrigado pela presença, querido. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que tua agenda é sempre bem cheia, assim, a gente, né, que te acompanha pela internet. E a gente, né, gostaria de conversar contigo sobre essa relação, né, de Chesterton com o Natal, que é, na verdade, uma simbólica central do nosso evento, mas, sobretudo, hoje, sobre a relação de Chesterton com o cinema em Hollywood, né, Uhum. que se expressa de alguma maneira no Frank Capra, que é um clássico que tem um clássico de Natal chamado, né, a Felicidade Não Se Compra, que é um filme que nós, assim, não temos como não relacionar com a tua figura, assim, que a gente acompanha. Uhum. Sabe disso, né? Que eu já te falei outra vez sobre isso. E então, me conte aí, nos conte um pouco, né? Existe essa relação Chesterton e Hollywood? Quer dizer, tem uma influência lá em Hollywood na época de ouro do cinema, nos anos 30, anos 40, de Chesterton. E a posterior, a gente pode dizer, existe essa relação para a gente começar a nossa conversa e aí a gente vai desdobrando esse nosso debate, essa nossa aula também que nós vamos ter com o professor Guilherme. Não, com certeza existe, né? Primeiro, o Chesterton, ele gostava muito da perspectiva da indústria cinematográfica, do cinema. Ele, inclusive, apareceu num filme, né? Tem vídeo dele em Hollywood e tal. Ele foi visitar os Estados Unidos e ele teve essa visita, foi meio celebridade, assim. O Chesterton a gente tem pouca coisa dele gravada, mas existe gravações dele, né?
E ele era muito popular ali no começo do século XX. Agora, a maior parte da influência dele foi depois, foi no momento posterior, ali para os anos 30 para 40, como você falou. Basicamente, com certeza tem mais, assim, que eu realmente não fiz a pesquisa de todos os casos, mas o Chesterton influenciou muito John Ford e Frank Capra, que são só talvez os dois maiores diretores de cinema da Era de Ouro. Então não é pouca coisa. Eu acho que se eu fosse colocar, sei lá, os 5 maiores diretores da Era de Ouro de Hollywood, eu colocaria John Ford, Frank Capra em qualquer, se fosse colocar 3 em qualquer trio, né? Que junto com eles tem o Hitchcock, tem a Howard Hawks, talvez seria outro que eu colocaria na lista. Enfim, tem um grupo ali que são os melhores do período. Mas o Chesterton, ele figura. Ele influencia, aliás, desculpa, ele influenciou um terceiro ainda, com certeza, que foi o William Wyler, que foi o diretor do Ben-Hur. Então, certamente o William Wyler teve alguma influência do Chesterton. Agora, menos que os outros, mas com certeza alguma coisa teve. Mas os dois é mais direto, porque o John Ford, inclusive muita gente já descreveu que o cinema do John Ford é quase como se fosse uma decorrência do livro do Chesterton sobre Charles Dickens. Se você lê o livro, se você quiser resumir o cinema de John Ford inteiro, você lê o livro sobre Charles Dickens do Chesterton e tá lá. A biografia que ele fez, né? A biografia que ele fez do Dickens, É uma espécie de biografia e interpretação da obra, assim, né? Nunca é que o Chesterton uma biografia as biografias de verdade. do Chesterton são assim, né? E as biografias do Chesterton, pelo menos o Joseph Pearce ele conta isso, que elas fogem um pouco do que se espera das biografias. Ele vai começando a fazer a pesquisa e ele coloca muito da sua interpretação ali e romanceia um pouco mesmo, né, a coisa toda. Aquilo que é muito difícil de se fazer quando o Chesterton ele tem uma marca, ele tem um selo que é essa originalidade, né, dele, deixar assim as coisas que fiquem assim muito próximas, muito próximo do seu espírito, do seu coração. Então, quando ele vai falar sobre alguém que ele estima, ele acaba colocando esse vínculo, né, do seu olhar assim muito presente naquilo que ele escreve. É meio Com certeza. apologético. Apologético é um pouco o que ele faz, na verdade, é que ele tem uma visão do mundo meio simbólica. Então, como ele tem uma visão meio simbólica do mundo, ele tende a olhar para as coisas não sob uma perspectiva. É porque a gente tende a querer narrar as histórias como uma narrativa linear, né? Uma espécie de descrição e tal. O Chesterton, ele pensa diferente, ele pensa, na verdade, no que é essencial. Ele não está tão preocupado com a linearidade tanto quanto o que é essencial. Então, sei lá, se é essencial para entender o Charles Dickens, que o Charles Dickens era uma espécie de aristocrata vitoriano preocupado com os pobres, então é isso que ele vai falar. Ele vai ficar contando que o Charles Dickens nasceu em 1800 e tralalá, e daí ele viajou para a África. Quando ele viajou para a África, não é assim que ele vai narrar. Ele vai colocar, olha, o Charles Dickens é um cara que olhava, é muito famosa essa história porque o Tolkien botou no Sobre Contos de Fada. É um cara que olha e aí ele vê Coffee Room escrito ao contrário, né? Que é More Fock, assim. E aí ele olha para aquilo e aí o cara vê essa estranheza das coisas. E aí o Chesterton fala, não, o Charles Dickens tem o poder de olhar uma situação cotidiana e ver o quanto ela é exótica, o quanto ela tem... Então, no fundo, o que ele está querendo chegar na essência de quem são os pensadores, né? Qual que é o que tem por trás deles. Ele não está tão preocupado com a descrição, que mostra que ele tem uma cabeça simbólica, que já está são e correto. A época dele é aquela época do racionalismo darwinista, que tudo é descrição de tabela sociológica, sabe? Você, pela sua etnia, barra lugar de nascença, barra estatística, você é X ou Y, né? E ele realmente está querendo fugir disso e falar, não, olha, o ser humano é um pouco mais do que isso, tem algo mais profundo, né?
Ou esse historicismo alemão, que era, vamos pegar uns documentos aqui, saber qual que é o negócio. Realmente ele foge disso. E aí, falando dos diretores, o outro diretor, Frank Capra, viu um cara chamado Miles Connolly. O Miles Connolly era um roteirista que era super católico e ele era leitor do Chesterton, era um fanático por Chesterton. E aí o Miles Connolly fez o Capra ler os livros do Chesterton, né? Então introduziu o Chesterton para ele. E então, na verdade, todo o cinema do Capra é construído a partir de uma certa etapa na figura do Chesterton, porque o Man Alive do Chesterton, que é o livro sobre o herói comum, e tem todo esse herói, essa figura do herói improvável, o herói que é o cidadão comum e tal, que é o Mr. Deeds do Capra, que é todos os filmes do Capra a partir de um certo momento são a mesma temática, né? Sim. Felicidade Não Se Compra já é, sei lá, o quinto filme com a temática parecida, né? Com a temática parecida. Ele é o Os auge, atores também, sim. Ele é o auge, ele é o ápice, ele é o melhor filme do Capra, mas é importante lembrar que o Capra tentou umas 5 vezes até chegar no... Eu ia falar sobre isso agora. E eu quero trazer esse ponto que eu acho muito interessante. Tu sabe que ano que foi esse contato do Capra com a obra de Chesterton, não? O primeiro foi no comecinho dos anos 30. Foi o Mr. Deeds foi o primeiro filme influenciado pelo Chesterton no Capra. O Mr. Deeds já é a proposta do Mr. Deeds já é uma proposta chestertoniana. O Mr. Deeds agora não estou lembrando, acho que ele é de 36, 30, alguém pode me corrigir aí se... Deixa eu ver aqui, cara. Ele é de 36, exatamente. Então a minha memória não é tão ruim assim, né? Eu não posso errar nada de memória, porque eu tenho curso de memória e as pessoas vão fazer bullying comigo. Então logo do Capra ainda, né, Guilherme? Logo do Capra não pode errar. Eu acho que aconteceu naquela noite 33, 34. E aí 73 e ganha o prêmio em 34, né? Ganha o prêmio de... Isso. Isso, exatamente. Ele é o vencedor do Oscar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, contato com o Chesterton entre um e outro, inclusive ele passou uma certa conversão religiosa, né? É sobre isso que eu quero falar, porque assim a gente percebe que a partir de certo momento a obra do Capra, ela vai trazendo esse tema do personagem sábio, personagem inocente, o personagem de alguma maneira que se deixa, né, a princípio parece que se deixa passar para trás, parece que é um herói fraco. Sim. Mas que depois ele vai, em algum momento, ter uma mudança na trajetória do roteiro, onde essa aparente fraqueza dele se transforma em força. Quer dizer, ali aparece esperança, caridade, doação, e esse personagem ele sempre vence pessoas que de algum modo estão em condições financeiras, quer dizer, são milionários, são pessoas que não têm muito escrúpulo, pessoas que querem passar por cima mesmo de pessoas que estão em situações, em condições inferiores. E é um Davi contra Golias, né? É um anão contra um gigante e tem a vitória. Até que, então, em 46, né? Uma Felicidade Não Se Compra, a gente tem um filme que o Frank Capra ele mostra algo que ele não havia mostrado, que é a transcendência, que é o aspecto realmente da matéria religiosa, espiritual, né? O símbolo, a princípio é um conto de Natal também. Então, quer dizer, o símbolo natalino e toda essa experiência, né? O anjo, a oração, quer dizer, fica tudo muito explícito. A gente vê que ele caminha para esse momento. Dá para dizer que é isso mesmo, Guilherme? E aí depois eu queria abrir um pouco para o professor Varela e para o Hugo também trazerem alguns pontos. Eu acho que ele já via... Porque assim, o livro do Miles Connolly, é o Mr. Blue, que foi o livro que introduziu para o Capra a parte do Chesterton, de 1928, né? E o Capra teve um contato com a religião mais intenso porque depois que acaba aconteceu naquela noite, um cara segura o braço dele e fala que os filmes dele não são para ele, que é um dom que Deus deu e Deus vai cobrar. E aquilo mexe com a cabeça do Capra. Então, quando ele faz na cabeça dele,
quando ele faz Olha, mas quando ele ficou amigo do Capra em 1930. Então foi inclusive antes Tô só confirmando as datas para não errar nenhuma aqui, mas Sim, sim. basicamente antes do, do Aconteceu Naquela Noite. Então ele já foi. Mas ele deu o braço a torcer depois da virada do filme. É exatamente a mesma década. Então, na cabeça dele, ele vê o Mr. Deeds, por exemplo, como um filme religioso. Ele já vê como Uhum. um filme católico, um filme que tem inspiração católica, com certeza. Porque se você olhar o Mr. Deeds, eles tocam as músicas, é comunhão. O julgamento do Mr. Deeds é um julgamento muito semelhante ao do Cristo. Inclusive o Uhum. Capra já falou isso, porque ele fica em silêncio como o Cristo fica no julgamento dele. Uhum. Então o silêncio do Deeds é inspirado no Cristo. E eu sou muito fã desse filme, por sinal. Eu acho um filme incrível, assim. É o Gary Cooper. É um filme incrível. Foi o Gary primeiro da Cooper. lista, assim, da lista de filmes que o Capra fez nessa nova leva. E aí, naquele contexto, eu acho que ele já via desse modo. Ele via como algo já que era cristão. O que acontece é que ele também não tinha liberdade de estúdio para fazer tudo o que ele queria. Ele estava dependendo dos contratos. Quando ele faz o Freeza Nos Compra, primeiro que ele agora poderia. Ele cria um estúdio dele, que é o Liberty Films. Então ele pode fazer o Exato. filme que ele quiser. Por isso que dá errado também o filme. Porque é tudo independente, então não tem os contratos, não tem como ele executar as coisas direito e tal. O filme dá errado no sentido financeiro, né? Eles não conseguem distribuir direito. E os estúdios meio que dão uma segurada no filme, assim, tanto que não ganhou o Oscar. Pô, teve todo um rolo no. Quando ele tava com a Columbia, era diferente. A Columbia deu uma impulsionada no Capra. E aí o que acontece é que no Felizardo nos Compra ele tem muito mais liberdade para atuar e ele tá mais maduro. Então é um caso em que ele conseguiu colocar uma temática espiritual mais explícita. Acho que talvez essa seja a diferença central. Mas o vilão sempre é o materialismo, mas por vezes é o Estado. Por exemplo, no Aconteceu Naquela Noite, no Do Mundo Nada Se Leva, tem uma cena que eles debocham da ideia de impostos, né? Só que impostos são inúteis. Uhum. E aí tem uma parte que ele fala, imposto serve pra nada. Pra que serve imposto? Pra guerra com Cuba? Um lixo, assim, que não... aquilo ali não serve pra nada. E eles ficam debochando da noção de impostos, né? O Capra, no fundo, ele era um distributista mesmo. Ele O tinha a mesma personagem visão do Lionel Barrymore, né? Fala sobre isso no filme. o personagem de Lionel Barrymore, exatamente. E todas as obras são meio distributistas. Ele é meio contra o Isso. Estado. Se você pegar o Adorável Vagabundo, o Mitchell Doe, o Mr. Deeds, o Mr. Smith e do Mundo Nada Se Leva, todos eles. Cara, em todos eles o Estado nunca é bom, a imprensa nunca é boa e o dinheiro, o poder financeiro é ruim. É um trio, assim, imprensa, poder financeiro, e todos eles estão associados a um hedonismo ateísta cínico. Essa é bem a visão dele. E aí, quando ele chega no Freeza Nos Compra, ele é mais explícito ainda. Ele fala que o Hollywood... A coisa é meio trash. Quando ele volta da guerra, ele tá muito revoltado. Eu tenho até uma frase dele, né? Eu vou pegar um trecho, assim, que é engraçado. Que ele fala que Hollywood foi tomada por ateus e vagabundos. O negócio é bem assim. Ele fala, olha, perguntaram pra ele uma vez por que ele foi fazer o Felicidade Nos Compra. Ele falou, olha, Hollywood só tinha depravados sexuais e ateus e todo mundo era um vagabundo. E aí eu percebi que eu precisava fazer algo para as pessoas voltarem a acreditar em Deus. Foi mais ou menos isso, assim, a experiência do pós-guerra dele. E aí ele falou, olha, eu preciso mostrar para as pessoas que a vida é boa, né? Tem até esse trecho do que me alegra muito, assim, sempre. Vou até virar aqui, ó. Que a gente colocou no Sétima Arte, né? Que é o trecho que o Uhum. Capra fala exatamente isso, olha. Ele pega assim, ele fala, ó, nem tudo no mundo é briga, o mundo não é totalmente bom, mas ele também não é só maldade, que nós temos pesadelos, mas temos sonhos. É muito bonito isso. Eu fiquei até emocionado quando isso passou na Premiere. Temos vileza, mas também temos compaixão entre nós. E aí ele vai entrar no ponto-chave, que é o amor transcendente, né? Nossa maior emoção é o amor.
E aí, quando ele fala do amor, ele fala, ó, sem esse amor transcendental, não conseguimos nada. Então, eu acho que não é que ele não via como uma experiência até católica esses filmes anteriores, ele via desse modo. Mas o que aconteceu ali no Filho Nos Compra é que ele se chocou muito com o mundo e ele falou, eu preciso de um testamento muito poderoso de amor transcendental. Mesmo que isso prejudique a minha carreira, mesmo que para isso eu tenha que ter um estúdio independente, mesmo que para isso eu tenha que fazer o que for, o sacrifício que for, eu vou entregar esse filme. E ele ligou pro Jimmy Stewart, o Jimmy Stewart fez o filme na amizade. Porque ele liga pro Jimmy Stewart e fala, olha, Jimmy, vamos lá, entendeu? O estúdio novo. O James Stewart tinha voltado da guerra, cara. Ele foi herói de guerra, pô. Isso dá um brilho também pro filme. Isso dá um... esses elementos e aí é que muito não são... chestertoniano, porque ele é o herói de guerra na vida real, que é o Cervantes. A coisa orbita muito na figura do Cervantes também, né? E o Don Quixote. Porque o Cervantes era herói de guerra que fez um personagem que não é herói de guerra e tá fingindo que é. E a mesma premissa do Filhos nos Compra. O Jimmy Stewart é o herói de guerra fazendo um cara que não foi. Que não tudo, foi menos herói de guerra. Fantástico, fantástico. Professor Varela, Hugo, vamos lá. O que vocês podem trazer aí pra gente ouvir do Guilherme também alguma coisa? Eu achei muito... Eu vou deixar para Varela. Varela, fala aí. Achei muito interessante que o professor Guilherme falou que o grande escritor como Chesterton procura a essência, observa a essência, né? E, obviamente, quando a gente junta isso ao cinema, o grande diretor ele também busca observar aquilo que é essencial, né? Aquilo que, por vezes, está invisível, mas se a gente prestar um pouco mais de atenção e direcionar nossa inteligência de uma forma mais ordenada, a gente consegue perceber, né? E quando a gente começa a procurar uma relação entre a obra do Chesterton, né, e o cinema, e a gente cita, por exemplo, Frank Capra, isso fica muito evidente, né? Quando a gente diz que um bom artista observa aquilo que é essencial no mundo, o artista, ou o literato, ou o escritor, está com a antena ligada e ele consegue perceber o essencial, é porque, de certa forma, ele consegue perceber aquilo que explica a nossa própria existência, né? Sim. E quando a gente observa no cinema como uma arte que é visível, né, que traz essa fotografia em movimento, que traz lá uma dramaticidade, conta uma história, o cinema ele vai deixando isso mais evidente, né? Ele trabalha com os nossos 5 sentidos de maneira mais direta, fazendo com que o nosso intelecto consiga perceber o que está por trás ali daquela mera aparência de imagens, né? E quando a gente escuta o professor Guilherme falando da influência que o Chesterton exerceu no cinema, por exemplo, do Frank Capra, e a gente começa a observar os filmes do Frank Capra, a gente começa a rir, né? Eu, pelo menos, quando eu vejo um filme do Frank Capra, dá vontade de dar uma risada, né? Uma risada espontânea, porque a gente se enxerga no filme. A gente começa a prestar atenção no que é essencial na nossa própria vida, né? A gente começa a perceber o seguinte, caramba, a gente procura coisas grandiosas, mas daqui a pouco o essencial está na nossa família, está dentro Perfeito. de casa, está na relação com as pessoas, né? Nas relações mais simplórias, naquilo que o pessoal depois costumeiramente chamou o Chesterton de o literato ou o escritor do senso comum. Senso comum nesse sentido, né? Daquilo que qualquer pessoa dotada de inteligência e vontade consegue perceber como essencial, né? E aí, quando a gente começa a observar os filmes do Frank Capra, a gente começa a perceber isso de maneira... Aquilo salta aos olhos, né? A narrativa do filme sempre vai nos guiando a uma emoção espetacular que está ali, quase que prevista no final do filme, né? Como se pudéssemos retomar, inclusive, a narrativa mais fundamental humana, que é a narrativa de Cristo. Porque se você faz ali uma relação tripla entre Chesterton, entre Frank Capra e entre o Natal, né, que justamente os temas das lives circundam através desses 3 assuntos, a gente começa a perceber que isso se faz presente sempre, né? Você observa o Natal, você observa o nascimento de Cristo, você observa a preparação para o nascimento de Cristo, e o que mais é apelativo ao cristão é o seguinte: preste atenção, fique à espreita. Tem algo grandioso para acontecer. Assim é o Natal.
Quando você vai para o Chesterton, a mesma coisa ocorre, né? Ele vai te jogando ali um mundaréu, uma multiplicidade de paradoxos, como se predizendo para nós, olha, vai vir algo luminoso. Algo luminoso vai aparecer já já. Daqui a pouco você capta aquele círculo mais concêntrico, aquela coisa mais essencial que está ali escondido no texto. E nos filmes do Frank Capra, a mesma coisa, né? Você vai sendo guiado ali por aquela narrativa, esperando aquela luz, né? Esperando aquele momento fantástico que vai acontecer no final do filme. Você vai falar assim, caramba, lembrei que eu sou ser humano. Caramba, eu lembrei da minha humanidade. Percebi aqui que é importante ter esperança. É importante agir com a caridade, é importante ter fé, né? E a gente começa a perceber que os elementos mais importantes da vida humana são elementos simples, justamente por serem essenciais. E o mais interessante disso tudo é o seguinte, tanto o Natal, quanto o Chesterton, quanto o Frank Capra, estão ali relatando para nós o que é a realidade. O que é a realidade? Poxa. Uma criação do próprio Deus. Então tem que ser dessa maneira. Tem que ser dessa maneira. O próprio Deus é uma pessoa. Então ele cria com a sua pessoalidade o mundo. O mundo é uma didática feita para o homem. E, obviamente, o Excelente. Natal, que é uma história, né, eterna, que já está impressa na eternidade, que aparece para nós historicamente, mas já está impressa desde a eternidade, que é a total ausência do tempo. Frank Capra, com as narrativas do filme, e, obviamente, toda a escrita do Chesterton, essas três coisas estão querendo relatar apenas a realidade. Ou seja, repetir o próprio verbo divino. Né? Poxa, Que sensacional. É a prática que vem da eternidade, que rompe para nós na nossa existência. Né? Então, me parece que os apontamentos aí do Guilherme vieram a calhar para a gente começar a perceber, né, essa relação entre esses três grandes elementos que tratam os temas da live. Cara, é sempre uma vantagem ser o último a falar, que você pode aproveitar um pouquinho do contexto de todo mundo. Primeiro, só um apontamento. Eu fiz a experiência de escrever no Google, né? Chesterton and Hollywood, Chesterton Movies, essas coisas assim. E você encontra assim que houve uma série de adaptações cinematográficas principalmente de Sim. contos do Padre Brown, por exemplo. Né? Houve, inclusive, um filme recente, 2016, que eu ainda não consegui assistir. É um filme romeno, parece, sobre o homem que era quinta-feira. Mas parece que o filme passou bem longe assim, do que É bom ser. também, né? Hã? Meu Deus, eu não sei, eu já tenho. A pessoa fala, vou adaptar o Homem que Era Quinta-feira para o cinema, eu já dou aquela. Pois é, um arrepio. E aparentemente a coisa descambou para um lado muito, muito complicado e tal, mas independente disso, o que eu queria trazer como contribuição principalmente é o seguinte, quando a gente olha para as artes narrativas no geral, né, tanto na literatura quanto no cinema, que eu também considero, apesar de ser uma arte narrativa audiovisual, uma coisa que revela muito sobre o realizador da obra é quem ele elege como herói e quem ele elege como vilão. Isso revela muito sobre o que aquele realizador está tentando comunicar com a obra. E uma coisa que eu acho muito interessante é o distributismo como intuição, como diagnóstico de uma certa problemática. Ele, não digo tanto como proposta de solução, mas como intuição crítica e como diagnóstico, ele passa muito por isso aí, porque, como o professor Guilherme bem falou, o distributismo, a perspectiva distributista, ela quebra um pouco essa ideia que hoje acabou meio que dominando um pouco o cenário do debate político, que seria uma coisa de capitalismo versus socialismo, né? O distributismo, ele atravessa isso aí e torna um pouco difícil pro espectador contemporâneo entender o que eles estão querendo dizer. Porque quando você fala ali, geralmente vai aparecer essa espécie de conspiração dos ricos e poderosos com o Estado, com a imprensa, ou seja, tudo aquilo que detém ali o poder leviatânico, aquele poder tirânico, contra o homem comum, uma pessoa simples, né? Que sou eu, é você, né? E tudo mais. Mas um homem comum carregado de vida, de valores. Por exemplo, quando a gente, saindo um pouco do Capra, se a gente vai para o John Ford, no Como Era Verde Meu Vale,
no Comer a Verde Meu Vale, se você pega por um olhar cru, que não se alimentou da intuição distributista, da doutrina social da igreja, ele pode parecer, às vezes, uma crítica, uma coisa que até pode apoiar ali uma leitura socialista da sociedade, não sei o quê, só que não tem nada a ver com isso. Porque a gente não está falando de uma perspectiva dualista, de pobres contra ricos, ou alguma coisa do tipo. A gente está falando de uma coisa muito mais profunda do que essa. A gente está falando de, olha, existe aqui um poder tirânico que é caracterizado pelo apego material, né? Ou seja, o ser servo de Mamon e daquele poder que se impõe, do grandioso, do gigantismo, que oprime, que prende a pessoa naquele universo material, contra, olha, eu simplesmente quero viver minha vida. Eu só quero ser... Hugo, só para complementar, só para te complementar, já te devolvo. Tem personagens, por exemplo, do Capra que são ricos e que são bons, que têm essa capacidade de perceber que a sua vida, né, a sua contribuição, a sua presença pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, não é essa dualidade não fica assim, uma coisa assim engessada, né? Tem personagens ricos e tem bons e personagens ricos vilãos. Então, não é um só para devolver. do dinheiro, né? Não é uma coisa, olha, dinheiro é um mal em si, né? E a pobreza é um bem em si. Não é sobre isso que a coisa traz. E muitas vezes o discurso, o debate contemporâneo sobre essas coisas acaba caindo nesse maniqueísmo, de um lado ou de outro, né? E ao eleger o herói comum, eu acho que o tipo de herói chestertoniano é que, para além dessa questão toda da subida para a transcendência, que é um elemento chave, que vocês bem enfatizaram no início da live, eu acho que talvez seja um dos principais pontos de contato. Assim. Eu não sei, acho que a palavra influência às vezes trai a gente, né? Porque eu acho que isso aí é mais do que influência. Por exemplo, quando o professor Guilherme fala da experiência de conversão do Capra, isso é uma coisa muito maior do que influência. A gente está falando de um encontro pessoal com uma obra que mudou a vida do autor e que, a partir daquela mudança de vida, muda completamente, não completamente, porque, como o professor Guilherme já falou, ele tinha certas intuições, mas traz uma carga que, a partir daquele momento, o autor não pode falar de outra coisa, ele não pode falar de outra maneira. Ou seja, ele a partir do momento, elege aqueles valores como os centrais, como bem o Varela falou, o essencial, né? A casa, a família, aquele trabalho cotidiano, a vida simples. Não que a simplicidade em si da vida, né? Como existe hoje aí a simplicité volontaire, né? A simplicidade voluntária, não é que isso seja o valor, mas é que o valor está justamente na valorização consciente daquilo que está diante de mim e não de uma certa quimera, que pode ser política, pode ser dinheirista, pode ser até de ideais ou de sonhos irrealizáveis que não vão levar a lugar nenhum. Então, o herói chestertoniano, o herói capriano, o herói, aqui no caso, em alguns filmes do John Ford e tudo mais, ele é o herói que a gente pode chamar de crístico, né? O herói que é que às vezes é cômico, às vezes pode parecer tolo. Por quê? Porque é tolo, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Ele é tolo dentro de uma perspectiva que já está completamente corrompida. Mas naquela tolice, naquela simplicidade, naquela entrega, está revelada a verdade da caridade, da doação, enfim. Eu acho que na minha leitura, esse talvez seja o principal ponto de contato entre um cinema com o toque do Chesterton e a própria obra do autor. Né? O Chesterton, ele nunca acreditou que ia ter um conflito entre capitalismo e socialismo, né? E se tem uma coisa que o mundo pós-Guerra Fria vindicou é a posição dele. Porque ele convivia com os caras. Eu acho engraçado isso. Ele conhecia os caras que fizeram o nosso mundo. Porque ele viveu a Revolução Industrial exatamente como ela aconteceu e
e a Revolução Industrial espalhando pelo mundo, e a criação do socialismo fabiano, que era o H.G. Wells era o... E ele viu o Partido Liberal Britânico levar, sei lá, uma mistura de socialismo e capitalismo para o mundo inteiro. Eu Conviveu com o achava Bernard que... Shaw, né? Ele conviveu com o Bernard Shaw e especialmente com o maior líder, o maior pensador do socialismo fabiano, que foi o H.G. Wells, que foi o imaginador de toda a coisa e tal, e foi o cara que escreveu a base da ONU. A estrutura da ONU foi pensada em boa parte pelo H.G. Wells, que é o principal cara que ele pensa, assim, quando o Shaw e o Wells, mas especialmente o Wells, quando ele está pensando quem é o homem, a atitude que vai triunfar nas elites globais, ele pensa no H.G. Wells porque ele conhecia os círculos sociais, ele sabia que os caras eram amigos e ele sabia quem estava pautando tudo, né? O H.G. Wells, que inclusive foi um dos primeiros a tocar na coisa do transhumanismo e tal, né? Nas obras dele, a Ilha do Dr. Moreau, por exemplo, é sobre transhumanismo. É um livro de 1800 e pedrada, é quase 1900. Então ele conhecia bem, e ele achava que os dois iam se fundir contra o povo, que ia ter uma fusão da Revolução Industrial, dos grandes banqueiros e tal, e do socialismo, e eles iam ser uma coisa só, e quem ia se lascar as famílias e os fazendeiros que, aliás, é uma posição bastante profética, assim, não sei se tem alguma posição mais profética do que essa. E aí alguém poderia até objetar e falar, não, mas veja bem, mas esse grupo aí é contra a livre iniciativa. Não, mas ele também não ia dizer que não era contra a livre iniciativa mesmo. Mas esse grupo é contra o empresário que está tentando criar alguma coisa. Ele não é contra o ultrabanco, assim, ou a empresa que cresce tanto que ela deixa de ser uma empresa, vira um outro treco, assim, como boa parte das empresas crescem a um certo ponto. Ele achava que essa fusão, o Chesterton achava que essa fusão era meio inevitável. Tanto que se você olhar lá na Felicidade Não Se Compra, o Potter, ele é o capitalismo, ele é o dinheiro, mas ele também é o Estado. Na verdade, ele já é uma fusão, porque quando tem um mundo alternativo, a cidade é Potter, o governo é Potter, não é que Potter é uma empresa só, é uma espécie de gestão total, assim, da vida urbana, tecnocrata, urbana e tal. Então, o Capra pensa muito assim, o Ford pensa... O Ford, ele mudou um pouco de posição, tá? Antes da guerra e depois. Antes da guerra, ele era mais Roosevelt, né? E daí depois ele deve ter visto que o governo Roosevelt era uma porcaria, daí ele volta, ele nunca mais elogiou esses negócios. Então, o Ford era um pouco mais à esquerda antes da guerra do que depois, ou razoavelmente mais, assim, né? O caso do Ford é até simples, ele é contra o establishment anglo-americano, ele odeia isso, ele gosta de Irlanda, do catolicismo, uma coisa alternativa, ele gosta do sul dos Estados Unidos, ele vive um mundo à parte, assim. E ele quer pegar a bandeira do pobre contra esse establishment. Então é praticamente a mesma. Só que primeiro ele identificava isso com o Roosevelt, assim, com aquela coisa meio New Deal, tal. Vamos pegar a bandeira do pobre contra o ricão. E aí, quando ele voltou da guerra, ele viu que não era bem assim, que não era que exatamente o Roosevelt era o cara que estava pegando essa bandeira, assim, o Partido Democrata Americano. E daí ele dá uma mudada, assim. Os filmes dele têm uma diferença razoável. Mas ele gosta de falar que não foi nem ele que mudou, a sociedade mudou tanto que ele teve que mudar de perspectiva. O Ford nunca entregava, tá? Você pega tudo muito sutil. Ele nunca entregava qual era dele, inclusive ele mais velho, assim, eu lá perguntar o que ele pensava, ele cuspia no chão, ficava fumando, ele não falava qual era dele, assim, ele era meio... O Capra falava, por isso que o Ford terminou a carreira aclamado e o Capra ninguém mais queria falar dele quando ele acabou a carreira, porque ele falava o que ele pensava. O Ford tinha o hábito de não falar. Mas assim, em resumo, eu acho que todos os filmes do Chesterton tem isso. Do Capra tem isso, assim, pelo menos essa fase de ouro dele tem essa visão dupla de capitalismo e socialismo. E todos eles têm. E o Chesterton, aí o ponto central que eu queria chegar. Ele acha que esse mundo do H.G. Wells, esse mundo futurística, tecnológico, transhumanista, socialista, capitalista global, que é praticamente... Se você descrever a visão de mundo do H.G. Wells, você está descrevendo um mundo contemporâneo. É quase
você vai falar assim, o que que é? Tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo, os valores morais vão se dissolver, o comunismo vai se implantar por meio do capitalismo e a sociedade vai viver um transhumanismo para frentex, assim, tecnocrático. Essa é Qual o a... nome daquele livro do H.G. Wells, que é o plano, a descrição do... Tem um livro dele que é a descrição. Tem um que chama A Conspiração Aberta, que é bem... Isso. Que é bem... Esse é bem explícito, assim, mas todos eles são uma descrição quase do modelo, mas a Conspiração Aberta é o mais explícito. E o Chesterton olha aquilo, ele conhece o H.G. Wells, conhece o partido... O irmão dele é perseguido pelo partido liberal britânico, conheceu o Shaw, conheceu os eugenistas, ele fala, gente, esse pessoal é tudo louco, né? E aí ele tenta converter os caras. E ele conclui e fala, olha, gente, o problema é que eu não estou tão preocupado assim com esse negócio que vocês estão falando de construir a Torre de Babel e achar que ela vai redimir o mundo, é uma ideia que me parece ruim, assim, né? Então eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o meu irmão, em amar o próximo, em abraçar o bom da vida, em abraçar a esperança cristã e a vida ordinária. E é isso que o homem moderno perdeu. Essa ânsia megalomaníaca, ela não tem nada a ver com a experiência. Então, ela não tem nada a ver com o que é a vida feliz. A vida feliz é a vida simples, ela é a vida do Cristo, ela é a vida da entrega, ela é a vida do amor ao próximo. Ela é uma vida alegre, porque ela é uma vida... ela não tem nada a ver com esse hedonismo da era vitoriana, não tem nada a ver com esse imperialismo que vocês estão querendo passar, não tem nada a ver com essa obsessão global fabiana, não tem nada a ver com nada disso. Ela tem tudo a ver com eu amar, abraçar uma criança e ouvir a risada das crianças e amar minha esposa e viver uma vida de acordo com a natureza. Essa é a busca que todos os livros do Chesterton têm. Como que eu encontro a verdadeira sanidade, que é uma busca por Deus, né? Ali no Homem que Era Quinta-feira é um grande livro de buscar Deus. E o Capra, eu diria que até até o Admirável Vagabundo lá, que parece que ele vai se matar no final, né? Todos eles são uma busca por Deus. Eles são uma grande busca por Deus, uma tentativa de encontrar Deus na vida cotidiana nesse mundo moderno. E esse elemento da graça não falta, né, nos filmes do Capra. Quer dizer, tem todo o movimento humano para que a coisa aconteça, para que a coisa se resolva, o drama, o sofrimento, quer dizer, mas o elemento da graça, a composição de algo que não que a gente não pode alcançar, aparece também, né, não é verdade? Alguém falou aqui como ser um hippie católico. Mas tem o rasta, né? Eu acho engraçado essa história de hippie católico, né? Porque é a mesma... Quando você fala mal do capitalismo, como o Chesterton falava, essa é clássico. Por exemplo, o Tolkien é contra o capitalismo. E aí o Tolkien é hippie. E aliás, os hippies concluíram que o Tolkien era hippie, daí foram lá. E ficaram até muito empolgados, pensando, poxa, o Tolkien é hippie, tá? Então vamos seguir a linha hippie. É que, na verdade... Tem toda uma história sobre isso. Até o Jack Kerouac era meio católico, que foi o criador do movimento hippie, era meio católico. Existe uma pegada dessa. Mas o ponto dessa história é que... Bom, isso está errado em tantos níveis que eu não sei nem por onde começar. Assim, por onde eu começaria a desconstruir a ideia de que ser um hippie católico, de que tem essa, né? Mas, em resumo, eu diria para você o seguinte, que a própria noção de você abrir uma empresa, empreender e criar o seu negócio, ela não é uma visão liberal, ela é exatamente uma visão muito mais distributista do que liberal. Inclusive, na literatura econômica, ela é chamada de criatividade destrutiva, que por exemplo, o Schumacher chama assim, que é o empreendedorismo ele é disruptivo em relação ao establishment. Tem um livro famoso do Schumacher, que é o Capitalismo, Democracia e Socialismo, que ele fala exatamente isso. Ele fala, quando você empreende, você quebra o establishment, você está contra ele. E o Schumacher descreve o establishment como justamente algo
que tende a uma escala, então economias de escala, e aí vai tendo a concentração do Estado e das empresas. Então, na verdade, na teoria econômica, e aí o Schumacher, inclusive, fala que a, que a, a solução para isso seria a doutrina social da igreja. E daí ele diz que, só que como ninguém é católico, ninguém vai seguir isso, então não tem solução nenhuma e a gente está no desespero total. É muito engraçado isso, porque se você olhar na tradição econômica, isso é muito, muito tradicional. Então, a pessoa que associa hippie a uma crítica ao liberalismo do século XIX, ela está basicamente associando um movimento esotérico de pessoas que não queriam trabalhar contra praticamente toda a sanidade econômica dos últimos 500 anos. Assim, é um gap brutal assim entre as duas coisas. Tanto que a herança desse tipo de visão econômica é a escola de Salamanca, que criou a economia moderna. Não existe economia moderna sem a escola de Salamanca. Foi a escola de Salamanca que pensou toda a economia moderna. Então, todo o pensamento econômico que desenvolveu o Ocidente, ele é baseado na mesma premissa que o Chesterton está usando para criticar o liberalismo moderno. Mas já o movimento hippie, ele é baseado num gnosticismo de segunda categoria, que é nós vamos não trabalhar e sair pelados pela rua, e isso vai trazer o advento da nova era. Na verdade, o movimento hippie ele é muito parecido com o pensamento tecnocrático, tanto que as pessoas que aderiram a um são as mesmas que aderiram ao outro. Tanto que o Vale do Silício foi feito pelas mesmas pessoas do movimento hippie. E todo o establishment global atual ele é feito pelas mesmas pessoas do movimento hippie. Mas aí é basicamente um problema isso, porque o nosso imaginário é muito pobre e eu acho que ele é muito... Ele está muito vinculado a coisas muito pobres, assim. O Chesterton, ele está num outro nível. Então, se você pegar qualquer autor desses, que são esses tradicionalistas pré-anos 80, pré-quando o Partido Republicano Americano resolveu inventar que, sei lá, o conservadorismo tinha que ser junto com o libertarianismo, que foi uma invenção política dos anos 80, assim, basicamente, 70. Antes disso, ninguém pensava assim. Todo mundo achava, na verdade, que ia dar ruim a coisa, que é como o Chesterton pensava. O Chesterton tem outros... é uma longa história isso daí, mas na época dele tinha outros caras que pensavam a mesma coisa, por outra via, sei lá, Thomas Carlyle, por exemplo, só que ele era diferente porque ele era católico, do Carlyle, inclusive ele critica o Carlyle, né? Mas tem toda uma tradição de pensamento. Resumindo, voltando para o Capra, quando o Capra faz críticas a uma certa visão materialista, ele está seguindo uma tradição muito profunda ocidental. Ele está realmente seguindo a fina flor da tradição civilizatória ocidental. E quando a gente contrapõe capitalismo a socialismo, nós estamos demonstrando que a gente não sabe porcaria nenhuma sobre a história do Ocidente moderno, porque Wall Street financiou a Revolução Russa, a primeira internacional comunista foi em Nova York, e metade dos caras que fizeram uma coisa, assim, era tudo misturado. E em Hollywood todo mundo sabia disso, porque em Hollywood era cheio de comunista chique, hippie californiano, que eram cheios da grana, então ninguém tinha essa ilusão de que uma coisa não estava associada à outra. Tanto que em Hollywood tem muito filme de comunista chique, né? Tem um filme chamado Reds, que fizeram, que é Warren Beatty, que era esse cara muito louco, hippie. Esse era um filme hippie, que é sobre a Revolução Russa. E daí ele é ressaltando os heróis americanos que fizeram a Revolução Russa e tal. Então é cheio dessas... Era muito chique e descolado fazer esse tipo de filme, né? E o Chesterton, os filmes do Capra, eles são o oposto disso, né? Enfim, que eu fiquei intrigado. Desculpa desviar o assunto, mas eu fiquei irritado com o negócio assim, ó, cara, do hippie. só pra gente, de repente, trazer paciência. A gente trazer um elemento aqui e, de repente, para uma rodada já nos encaminhando aí para o fim. Ainda tem algum tempo. O Jeff, o nosso amigo aí, o diretor de cinema, está participando da live e ele citou que, né, no filme Do Mundo Nada Se Leva e no A Felicidade Não Se Compra tem uma cena que é muito semelhante. Talvez tenha algumas, mas uma fica muito evidente, que é o momento em que as pessoas oferecem dinheiro do seu bolso, né, para que, né, alguma coisa aconteça ali que era improvável.
E, e esse elemento, queria até que depois que o Guilherme comentasse, também o professor e o Hugo, esse elemento me parece assim, ele é muito, muito pé no chão, muito real. Porque, de algum modo, eles não ignoram que é através da grana, é através do dinheiro, é através da contribuição. E ali tem investimentos envolvidos, né? Quer dizer, tem iniciativas. O George Bailey, ele não deixa para trás o empreendedorismo, a iniciativa, quer dizer, a parte da, da, da organização mesmo financeira da coisa. Mas tem um momento em que a, cada indivíduo, cada pessoa, dentro quer dizer, daquela sociedade, daquele grupo, daquela organização, daquela comunidade, né, seria, acho que mais certo dizer, tem uma presença tão fundamental que vai contribuir financeiramente, mas tem a presença da singularidade, da pessoa ali, né, do indivíduo, oferecendo ali a sua marca, né, oferecendo aquilo que ele tem para a finalidade última, que é, quer dizer, quem está mais precisando, uma necessidade talvez mais urgente ali, que a gente vai resolver agora aqui entre nós, e se é dinheiro, né, nós vamos dar dinheiro mesmo. Esse símbolo, essa marca, eu queria que depois o Guilherme pudesse dizer o que o Frank Capra quer dizer com isso, mas sobretudo me chama muito a atenção uma frase que tem, né, no filme A Felicidade Não Se Compra, do irmão do George Bailey, que diz que ele é o homem mais rico de Bedford Falls, ainda que ele estivesse falido, né? Uhum. Então, veja, essa visão mais aprofundada, mais ampliada, mais transcendente da contribuição da pessoa, ainda que financeira, ela é algo que, quando tu olha assim, parece um filme de comédia bobo, um teatral, né? Pode ser que a pessoa não consiga absorver essa informação. Mas quando tu te derrama com mais atenção na coisa, tu vê que não, existe uma mensagem maior por trás disso, né? Tanto que ela é repetida, né, nos filmes. Guilherme, depois aí os demais convidados, por favor. Claro. Tinha mandado aqui que o único hippie de quem eu comprei alguma coisa foi o Steve Jobs. Cara, digita Burning Man. Continua a história do hippie, cara. Digita Burning Man no YouTube. Eu fiquei irritado. O cara digita Burning Man no negócio, você vai descobrir que tudo que você está comprando dos hippies, aliás, é só você entrar no LinkedIn que você vai ver que todas as empresas são hippies agora. O negócio da Califórnia dominou o mundo, né? E o engraçado é que Californication. Oi? A profecia do Red Hot Chili Peppers, né? Californication. Aquela música é totalmente profética. Inclusive tem uns espiões chineses na música, se vocês olharem. Começa com os espiões chineses. Não, o negócio ali aquela música pra mim é seríssima. Eu acho a música mais profética do Ocidente moderno, aquela música. Tipo, tudo aconteceu daquele jeito, assim, é muito louco. Mas o ponto disso tudo do hippie, né? Eu vou encerrar e vou pro negócio que você falou, tá? É só um. É que, na verdade, o ponto todo é o seguinte: se você não. O Alasdair MacIntyre tem esse livro, chama Depois da Virtude, que ele fala sobre a incapacidade, que é um dos melhores livros da filosofia contemporânea. E ele faz a apologia do comunitarismo, da visão, embora ele rejeite o nome, da defesa das comunidades contra esse establishment iluminista, que criou muito do mundo contemporâneo. E aqui o erro que quem faz essa coisa de não, é que vocês são os católicos hippies, comete é muito simples. Você está equacionando a noção de desenvolvimento econômico e, portanto, agregado de valor financeiro. Isso é a chave para entender tudo o que está acontecendo aqui no Frank Capra, no Chesterton. Você está equacionando o crescimento de reserva monetária, né, com a melhora social das pessoas. E se você olhar qualquer país ou qualquer cidade contemporânea, você vai ter que equacionar
toda a decadência urbana no mesmo bloco. Porque em muitos dos lugares que eu moro, PIB, cresceu exatamente o crime e piorou a qualidade de vida das pessoas. Há uma curva para baixo na qualidade de vida junto com a curva de crescimento. É muito doido isso, em vários números. Depressão, criminalidade, N fatores em que a decadência urbana nos Estados Unidos, pega Detroit, por exemplo, e assiste o que aconteceu com Detroit, olha lá como foi que se desenvolveu a cidade, ou como se desenvolveu a cidade, como a cidade virou uma coisa trash. Então, essa ideia de que quanto mais dinheiro eu ganho, melhor a qualidade de vida, é uma ideia absolutamente falsa. Ela é uma ideia até pueril do ponto de vista da análise sociológica e tal. E por que isso ocorre? Porque o iluminismo, o mesmo iluminismo que trouxe essa visão colocando o dinheiro em primeiro lugar, esse mesmo iluminismo ele tem uma visão do empreendedorismo que é uma visão focada em valores materialistas. E ele é incapaz de justificar a própria moral, como o McIntyre mostra lá. Então, se você perder a experiência comunitária e familiar, você vai ter um desenvolvimento econômico com a destruição da família, da vida cotidiana e do bem-estar social. As pessoas vão se desintegrar completamente e aí você vai ter, portanto, um valor agregado, mas a custo da destruição da sua civilização. Posso fazer um breve parêntese? Porque é exatamente sobre isso que você está falando. Eu estava conversando com minha esposa sobre isso hoje. Eu assisti um mini documentário sobre a visita do Monsenhor, do Dom Fernando Ocares, na Suécia. E você vê lá, é um país com um número de católicos de menos de 2%, um país assim com uma população de ateus e gente sem religião enorme. Ao mesmo tempo, tem exatamente essas características, ou seja, um desenvolvimento econômico e até em termos de distribuição de renda enorme. E, ao mesmo tempo, um índice de depressão, de suicídio, assim, uma coisa imensa, ou seja, de perda de sentido de qualidade de vida. E aí tem uma pequena entrevista com um rapaz que é técnico em radiologia e ele usa a seguinte expressão, ele diz que está muito feliz com a visita e ele diz que, olha, a igreja está fazendo o que o Papa Francisco diz, ele está visitando a periferia. Ele usou a expressão periferia para se referir à Suécia, que a gente daqui fica idolatrando como um país maravilhoso. Ele usou a palavra periferia, ou seja, é periferia sim, periferia existencial, porque perdeu o essencial da coisa. Não tem e Deus me livre achar que a Suécia tem qualidade de vida, né? Deus me livre morar no meio do gelo com todo mundo em depressão com uma casa do governo. Mas você tem um apartamento do governo e não passa fome. Meu Deus do céu, cara. E assim, o problema dessa coisa toda... Então, a gente perdeu a experiência da comunidade. Se você não tem comunidade, você não tem ninguém para cuidar de você. Mas o Estado me deu um apartamento, eu vou ter aqui uma ração do Estado e... Cara, isso é uma desgraça completa, assim, em todos os níveis existenciais. Então, o que ocorre é que sem essa noção de comunidade, família e religião, que são as bases do que compõe a vida cotidiana, não tem desenvolvimento pecuniário que vai compensar essa perda, porque eu vou dissolver toda a minha vida e aí eu vou ter lá um desenvolvimento pecuniário falso. E mesmo a noção de eu montar uma empresa ou ter um negócio, ela está vinculada a eu ter essa vida familiar, ter pessoas para pagar e tal, minha conta. Se eu trabalho para 6 ou 7 mega empresas de tech que dominam todo o sistema global, eu não sou livre economicamente em nenhum sentido. O que o George Bailey faz é realmente dar chance para as pessoas terem a sua propriedade, terem a sua própria casa. Isso implica um sacrifício, mas ele é uma pessoa de sucesso. O que o Mr. Deeds faz com o patrimônio dele é realmente fazer com que as pessoas se desenvolvam. O que o Mr. Smith faz é dissolver o Estado para que os meninos possam ser pequenos empreendedores, pequenas pessoas que trabalham e constroem sua vida. Essa visão é a visão da sanidade. Inclusive, quanto mais pequenas empresas tem, maior a saúde econômica de um país. A Alemanha tem muitas pequenas e médias empresas com alta produtividade, ela tem uma economia mais estável do ponto de vista de menor pobreza. Então, sem entrar na questão do distributismo como um chave, o ponto é que, mesmo economicamente, a aposta na família, no amor ao próximo e nas comunidades é a mais correta. Ela é a aposta mais correta do ponto de vista econômico. É porque, tirado isso da frente,
agora o argumento fica mais claro do que está sendo falado. Porque senão fica com a coisa de, os caras são idealistas, querem quebrar as máquinas, viver na mata, não sei o quê. E aí, quando a gente tira isso da frente, o que que falta? Aí você vai perceber que a gente está deixando de olhar para a conversão da nossa alma, para o amor, para essa experiência da graça, caindo nesse desespero, e nós realmente acreditamos que essa prosperidade material vai substituir a verdadeira esperança cristã e a verdadeira esperança da comunidade. E é aqui que entra o cinema do Capra. O George Bailey tá lá fumando e fala, agora eu vou resolver meus problemas. Você não vai resolver seus problemas se vendendo pro Potter. Não é essa a solução. Então já que eu não vou resolver meus problemas assim, e a minha vida vale mais que eu morto, eu vou me matar. Porque o seguro de vida vale mais do que a minha vida. Então tem um valor pecuniário que vale o equivalente da minha vida. E não é isso. Não é isso também. Então o que que é? O que é que Deus te deu um sentido para tocar as almas na sua vida. E tudo que você fez na sua vida tocou as almas ao seu redor. E essa família, as pessoas que você ama, é uma missão que Deus colocou. E nada das coisas boas que aconteceram para elas teriam acontecido se você não estivesse lá. Apesar de você estar fugindo da sua vocação e da sua missão. E agora eu vou te lembrar da experiência da comunhão. E da cruz e do sacrifício que você trouxe, a comunhão vai triunfar. E o amor ao próximo vai reinar nos corações. Essa é a experiência-chave, esse é o espírito do Natal. Cristo nasceu, o Verbo se encarnou. Agora a nossa vida, ela pode ser redimida, ela pode encontrar um bem. Ela pode ser... A gente pode cantar uma música e lembrar dos nossos amigos, como tem no final. Nós podemos reconectar com os anjos, nós podemos ser, de fato, pessoas de pleno direito, porque nós podemos, de fato, amar as pessoas ao nosso redor. Essa é a vida humana, aliás, essa é a base do que torna a vida salutar. Não tem nenhuma outra coisa que vai conseguir preencher sua vida que não seja essa. E você pode tentar fugir do que o Capra está falando, fugir do Cristo. Toda vez que alguém vira e fala, não, o Capra é preto e branco, o Capra é simplório, não, o cinema lá a vida não é assim, a vida é mais complexa. O que você está fazendo com a sua vida é falar, eu não quero ter o Cristo na minha vida porque eu não quero ter a experiência da comunhão. Porque a experiência da comunhão está virando para mim falando que eu vou ter que parar de almejar uma salvação terrena por meio de alguma pauta política ou financeira terrena e isso não vai me trazer a salvação. Não tem prazer sexual que vai te trazer a salvação, como é representado ali na figura da Violet, né? Que é a ideia de que o prazer sexual poderia redimir a pessoa. Não tem glória terrena, como é representado na figura da guerra, de você ir lá lutar na guerra, que vai te redimir. Não tem prosperidade material, como é representado várias vezes na história, que vai te redimir. Não tem viagens, essas coisas não vão te redimir. O Capra, o filme é muito mais sereno do que parece. Ele tem uma descrição de quase tudo que o homem moderno pensa que vai dar sentido para a vida dele. É político, é sexual, é viagem, é dinheiro. Cara, tem tudo assim apresentado para você quase como uma metralhadora, sem você perceber, de maneira muito sutil e dócil. E nenhuma dessas coisas vai preencher sua vida. Então, se nada dessas coisas vai preencher minha vida, então vou me matar logo, porque a minha vida não tem sentido. E fala, não, exatamente o que está tirando o sentido da sua vida é exatamente o fato de você achar que essas coisas vão preencher sua vida. É nesse ponto que a sua vida está perdendo sentido. E quando você parar com isso e voltar a amar a sua família e voltar a abraçar a vida comum, a sua vida volta a ter sentido, porque Deus tocou ela e Ele está te lembrando da sua missão. Então é realmente com o nascimento do Cristo que a vida ganha sentido. E qualquer vida pode ter esperança com o nascimento do Cristo. Essa é a mensagem central do Felicidade Não Se Compra. E todas essas coisas, a pauta política social, ela é só, o que é o comunitarismo, o distributismo, é só uma pequena parte, um pequeno toque de uma consequência dessa atitude central que é a encarnação do Verbo, que é a ideia de que a graça divina se fez homem. A encarnação do Verbo é o que dá sentido para toda essa história social política. Ela é só uma decorrência natural. Se você entender o primeiro ponto que eu falei, o outro você nem discute. Você já está... A ideia de que você vai discutir é até pueril. Ok. Professor Varela, por favor. Depois dessa aula aí, maravilhosa, me parece que todos esses pontos que o Guilherme elencou, assim, isso
me torna mais evidente agora, é que em todos esses pontos que o Frank Capra ele cita, né, por fora, como assuntos mais laterais, né, como, por exemplo, a questão política, a questão econômica, mostra para a gente que o Frank Capra ele não está disposto a se vender, ou seja, a trocar a experiência pessoal, humana e real, por uma dissolução no coletivo, né? Se a gente observar bem, o hedonismo, o racionalismo exacerbado, né? A questão do jogo político, da estrutura política, todas essas questões, elas são questões que visam tratar o ser humano invisível no coletivo, né? Enquanto que a mensagem central dos filmes do Capra quer sempre destacar a experiência pessoal e real, existencial de fato, né? Como o professor citou bem, que é a questão do sentido da vida mesmo, né? Eu existo, e o que eu tenho que fazer para existir como um ser humano, né? Acho que essa é a questão central. E é engraçado que quando você vai lá para os livros do Chesterton, você vê esse mesmo jogo, né? Se eu não me engano, acho que é no Ortodoxia, se eu não me engano, no qual ele faz uma comparação interessante entre a loucura e o homem racional. Ele diz, olha, o homem saudável ele é louco. O homem saudável ele tem que ser um pouco louco. Ele não pode ter essa racionalidade exacerbada, porque o mundo não é mecânico. Apesar de alguns intelectuais defenderem que a estrutura racional universal é a mesma em todos os homens, não há um mecanicismo no funcionamento do mundo. Não há uma impessoalidade no funcionamento do mundo, né? A existência humana ela é pessoal. Eu estou aqui na existência vivendo o agora, né? E nesse agora eu tenho que tomar decisões. Decisões baseadas em quê? E aí quando você faz um apelo mais filosófico da questão, aí você chega ao ponto que o professor Guilherme já citou com outras palavras. A gente se esquece que quem criou o mundo foi o próprio Deus. E o próprio Deus é uma pessoa. Então, não há uma maneira didática melhor para ensinar para o homem como viver do que pessoalmente. E de que forma que Deus converteu isso em existência? Ele mesmo se convertendo em Cristo, o próprio Verbo encarnado. Que, como o Guilherme bem disse, né? O professor Guilherme bem disse, é ali que se concentra todo o drama humano. É a própria existência do Cristo. Como que nos lembrando o seguinte, olha, você vai procurar modelos, você vai procurar modelos de conduta, você vai procurar lá um manual de instruções, você vai procurar lá uma conduta universal, quando, de fato, a única conduta importante é a conduta pessoal. É o drama humano. É você saber ali mediar o modelo que eu sou, o próprio Deus encarnado, com as circunstâncias que vão aparecendo na sua vida. Até porque se você resolve o drama humano, você resolveu o drama da sua vida. Exato. Então você vai resolver qual o drama que você está querendo resolver, que não seja o drama da sua vida. Esse aqui é o problema da pergunta toda. Eu quero resolver o drama do sistema global. Então, cara, não resolver o seu, cara. Quero mudar o mundo, cara. Então, assim, sabe o Jordan Peterson resolveu o problema quando ele fala, arruma sua cama. Na verdade, ele falou a frase mais chestertoniana dos últimos 50 anos. Ele está falando isso há muito tempo. Cara. Sabe o que eu faço? O pessoal que não conhece aqui o meu perfil, e os guris sabem, até o Guilherme sabe também, porque eu sou aluno dele, faço faculdade de medicina. Entrei tarde na faculdade de medicina, já tenho outro curso. E os meus colegas, eles têm, a maioria deles, assim, né, já vi várias vezes conversar, tem o sonho de se formar e trabalhar na África como médico voluntário. Cara, isso é muito bonito, entende? Assim, ó. Mas eu falo pra eles, até o dia da formatura, isso não vai mais estar presente, a gente pode ter certeza, porque a realidade vai bater de um outro modo. Então, assim, o drama humano... Isso pra mim, eu juro que eu respondo. Pô, acho engraçado que em 2021 ainda tem gente imperialista. Uma boa resposta. Isso não tem nada a ver com imperialismo. Falo, como assim, sim. cara? Todos os caras que foram pra África em 1800 estavam querendo fazer isso. Eu vou te pegar umas... Eu vou mostrar uns textos aqui do Charles Dickens, pra você ver quem eram os caras que estavam... É uma loucura. Eu acho muito engraçado isso, porque o cara tem essa figura no Charles Dickens do cara que quer salvar as pessoas na África e daí deixa a criança passando fome na Inglaterra, assim. Toda hora isso. O Charles Dickens, acho que ele pintou uns 5
personagens satíricos de inglês que viaja para algum lugar e vai fazer isso. Eu acho que isso que você está falando é perfeito, porque acho que você matou a charada da live, que é o seguinte: não tem solução exceto na sua alma. Mas é que não é questão de que, não, como assim, Guilherme? Mas tem. Não, isso é marxismo, isso é pensamento revolucionário total. Existe uma estrutura de poder externa a mim que eu vou mudar e vai mudar. Não tem estrutura. Isso é gnosticismo, Perfeito. isso que é o ponto. A estrutura começa na sua alma, você mudou a sua alma. E as pessoas ao seu redor, é isso que a sua vida faz. Sua vida só faz isso, não tem uma terceira coisa que a sua vida faz, ela só faz esse ponto, ela não tem nenhum outro poder que não seja esse. E esse que o Capra está falando, fala, mude a sua vida, mude a sua alma e mude as pessoas ao seu redor. Mas isso é pouco para mim. Isso é pouco, você é um complexo do Lúcifer, você está achando que você tem que ter o reino próprio. Se você perdeu o reino próprio, nem São Luís tinha esse complexo. São Luís pensava que ele estava ajudando a esposa dele, a mãe e os irmãos dele. Daí ele era o rei da França por causa disso. Essa perspectiva nossa, ela é uma megalomania muito, muito grande. E essa megalomania é o que faz mal para nós, está nos intoxicando. Não resolve, não tira a trava do olho que é tirar dos outros. Essa é a chave. Resolva a sua alma. Cuide de você, cuide de resolver sua alma. Todo o resto é uma consequência, todo o resto é secundário. Ó, a frase do Maravilha. Conto de Natal. Pode ser que eu não reproduza ela literalmente aqui, mas, que é isso aí que vocês estão falando. Que, assim, uma alma cristã e caridosa percebe que toda a vida, toda a sua vida é pouco tempo para que no seu âmbito de atuação, na sua pequenez, no seu espaço específico, realizar todas as possibilidades de tocar as vidas que estão ao redor. Perfeito. Cara, pra gente terminar, eu vou roubar 2 minutos do tempo de vocês aí para falar de um aspecto testemunial, assim, e confessional de fato, assim, que é o seguinte: eu conheci a Felicidade Não Se Compra, Frank Capra, em 2013, vendo um vídeo do Guilherme, que ele fez pelo Facebook, eu acho que foi. Não tenho certeza se foi pelo Facebook. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. Para quem não sabe, eu passei por um processo de nulidade matrimonial. E aquele ano foi o ano que eu entrei com o processo. E eu estava muito, 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 muito desesperançoso diante daquilo que me contavam do processo, dos trâmites e tal, enfim, ainda que eu tinha certeza, com o diretor espiritual, de tudo que me cabia dentro do direito canônico. E eu ouvi, eu não conhecia o Guilherme, procurando temas assim, e eu gosto muito de filme, e eu vi que ele estava fazendo algumas lives, sei lá, não era live na época que falava, era vídeo mesmo, e sobre filmes, e eu caí no Felicidade Não Se Compra. O Guilherme nem barba tinha na época. Não sei se eu tô sem barba até agora, então não sei se mudou muita coisa. Cara, e aquilo me mexeu comigo demais. Eu fui ver o filme em seguida, né? E eu comprei o filme. Eu saí para comprar o filme, né? E o filme era muito melhor do que ele havia me dito. A Felicidade Não Se Compra. E a partir dali, cara, a minha vida realmente modificou muito, porque eu queria ter uma vida como a do George Bailey. Eu queria realmente, olha, se me oferecer daquele modo. Então, os anos passaram 4 anos, até que num dia 8 de dezembro, 4 anos depois, na verdade 3 anos depois, foi 2016, saiu o resultado do meu processo de nulidade. No dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, dentro do Advento de Natal. Eu já conhecia a minha esposa, Jaque, e a gente sabia que se não houvesse nulidade, nós não iríamos ter relacionamento nenhum. Acontece que vem, então, a nulidade nessa data. A gente casa depois, também num período de advento. E agora, preparando, né, o evento aqui de Natal,
os guris sabem, o Guilherme já tem um tempo que eu não converso com ele, mas a minha mãe está com câncer. Minha mãe está enfrentando um câncer. Não sei o que aconteceu com o Guilherme ali agora. Minha mãe está enfrentando um câncer e a primeira fase do tratamento nós bancamos, tá? Fizemos particular. E acontece que a segunda fase do tratamento, que nós não conseguiríamos pagar, era um valor enorme. Nós não tínhamos condições de bancar de fato. Olha ali, o Guilherme está querendo entrar de volta, eu acho. Né? Vamos ver se ele está... Pô, eu tô aqui, parece até loucura, porque eu tô escutando a história, mas é que eu tô olhando para baixo e o Zé Roberto Melo, pô, tá falando um monte de coisa aqui. Eu tô rindo. Deixa eu segurar um minuto mais a atenção de vocês. Então, aí o Guilherme voltou. Então, Eu ouvi minha a mãe, história da sua mãe, eu ouvi toda a história. Não sei como a minha aconteceu mãe, que eu cara, saí e voltei, mas e eu ouvi aí, toda a história. cara, eu não ia ter grana para bancar essa segunda fase do tratamento da minha mãe. E aí eu entrei em contato com um amigo nosso, né, amigo, vocês conhecem ele, mas eu não vou citar quem é a pessoa. Eu pensei, Nando, seguinte, ó, é vaquinha. Não tem solução mágica, não tem outra história, é vaquinha, é juntar pessoas que possam, ó, agora o Varela caiu, que possam te ajudar. Bom, enfim, eu comecei a movimentar isso. E no dia de ação de graças, às 3 da tarde, na hora da misericórdia, minha esposa rezando, 3 da misericórdia, nós recebemos uma ligação de que estava resolvido o problema da minha mãe ia conseguir fazer o tratamento. Então, tudo isso agora, cara. Agora, né, em meio ao nosso evento, na verdade, né? O que eu quero dizer com isso, e aí eu queria voltar um pouco também no Frank Capra. Quem conhece a história do Frank Capra, ele sai da Itália, cara, com 6 anos de idade. E ele chega nos Estados Unidos e ele compreende os Estados Unidos muito mais que os americanos, a ponto de que os caras resolvem que o Frank Capra é um símbolo americano, tendo nascido na Itália, pô, entendeu? E ele tem uma visão tão monstruosa da vida humana que ele seleciona James Stewart, que é um herói de guerra. Como é que é o nome da atriz do É Donna Mundo Reed, Nada Se né? Leva? Da Donna Reed, mas do Mundo É Nada Se Leva. a Gina Arthur. Gina Arthur. E o Lionel Barrymore. O Lionel Barrymore, ele não anda de muletas no filme, por exemplo, do Mundo Nada Se Leva, e não anda de cadeira de rodas, uma felicidade não se compra, porque o personagem tem um problema. Claro que o personagem ele tem um problema ali de locomoção e fica evidente, né? Mas o Lionel Barrymore, ele é um aleijado. Tá? Ele não consegue andar porque ele sofreu um acidente e ele nunca deixou de atuar. E os personagens que o Capra trouxe, ele colocava um elemento, então, de necessidade especial. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: quando tu olha para a vida do Frank Capra, tu vê a trajetória, e tu pode falar até da jornada do herói na vida dele, vê que o nada e o coisa alguma não se acham por motivo, né, assim, aleatório. Quando todos esses elementos se juntam, e o próprio Guilherme Freire, e a gente que está aqui fazendo essa live, não, é verdade. É porque, de alguma maneira, essas histórias, essas narrativas, elas têm uma ligação. E uma vai puxando a outra. Né, sabe? E a gente não tem como saber como seria se eu não tivesse visto essa live, que se eu não, né, quer dizer, se eu não conhecesse o filme, e etc. Se o Frank Capra não tivesse ido para os Estados Unidos, se o James Stewart não tivesse lutado na guerra, se o Lionel Barrymore não tivesse se acidentado, enfim. O que eu quero trazer para nós aqui é que essa busca que nós temos de tentar compreender esse mistério humano, quando nós fazemos isso com um coração verdadeiro, aberto, e diante desses períodos que para nós contaram que eram períodos de graça, e a gente percebeu, comprou a ideia e constatou que existe algo de muito especial, por exemplo, no advento de Natal, e no período de Natal, e no dia de Natal, vale muito a pena, porque nós não temos alternativas melhores, mais profundas, com mais simbolismo, com mais testemunhos. Vale muito a pena que nós tentemos, de algum modo,
fazer com que a nossa vida gire nessa roda. Não sei se eu viajei demais aqui, se entenderam o que eu falei. Não, achei eu ótimo. entendi o que você Achei o falou. melhor comentário. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos, a nossa live aqui, esse evento que eu criei, que na verdade, né, criei por influência, né, de todas essas influências, ele não vale de nada se a gente não tentar entrar nesse eixo, certo? Se a gente tá participando aqui e não tentar entrar nesse eixo. Porque algo acontece. Isso eu não sei explicar muito mais do que isso. Mas algo acontece quando a gente tenta entrar nisso. E é isso que o Frank Capra está tentando dizer, é isso que o Chesterton, em todos os seus livros, na biografia do Joseph Pierce, que eu acho maravilhosa, que ele vai pontuando os anos de Natal ali, o Joseph, como eu falei ontem, o Chesterton, ele escreve ao Padre O'Connor sobre o seu desejo de conversão no dia de Natal. Então, queridos, é sobre isto, né, que nós estamos falando aqui. É sobre isso. O é sobre isso puta que. Cara, o problema é o seguinte: hoje tu não pode mais usar as palavras, porque tu tem a conotação popular que elas receberam, né? Mas de fato, esse é o cerne da coisa, esse é o cerne da nossa história aqui. E é isso aí. Fiquemos atentos. Vocês. Fiquemos atentos. Gente, minha esposa tá pedindo para eu deixar a live aqui, eu já vou... E eu também, né, tenho que terminar lá, já era. Vocês se incomodam, mas eu achei maravilhoso o que você falou, achei que é o centro da coisa, que é a providência. Quer dizer, o que você está falando é a divina providência, que é dos temas centrais do Frisando nos Compra. É como Deus governa as coisas. E essa é a chave. Quer dizer, no fundo, nós todos fazemos parte da divina providência. E nós não somos os protagonistas, exceto os protagonistas da luta nossa pela humildade, para que nós possamos fazer parte desse grande plano da divina providência. E Perfeito. se as nossas vidas foram tocadas pelo Frank Capra, e o Jimmy Stewart foi tocado pelo Frank Capra, e você mudou, e eu te trouxe o Frank Capra, não sei o que, na verdade, tudo isso é só o modo de agir da divina providência, é só a governança das coisas. Poderia ser de outro modo, e Deus guiou as coisas para que você tivesse no lugar certo na hora certa, eu tivesse no lugar certo na hora certa, apesar da minha miséria, Deus vai continuar redimindo as almas e as pessoas. Então, quando o Capra fala que é o amor transcendental a chave, ele está se referindo a isso. Guilherme, obrigado pela tua presença. Agradece a Ana por nós e pede perdão por a gente segurar tanto tempo. Nós também estamos esperando um bebê aqui, cara. Faz tempo que a gente não se fala, viu? Minha esposa está grávida também. A esposa do Hugo também, né? Olha só, é o Natal acontecendo. Uhum. Cara, Hugo, Varela, em seguida nós voltamos, né, para uma live daqui a poucos minutos com o Sérgio. E obrigado a vocês, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais.